frescura. O cartaz é uma coisa, é um objeto, que na finalização de uma produção cinematográfica tem muita importância. Na minha opinião, o cartaz deve dizer o que um filme é, deve informar com sinceridade do que se trata e também deve procurar seduzir, às vezes até pela qualidade do próprio cartaz. Muitos filmes brasileiros tiveram o cartaz feito pelo Pimenta, que eu apresento a vocês aqui, que o Pimenta, para mim, passou a ser uma espécie de marca do cinema brasileiro. Se eu reconheço o trabalho dele é fácil de reconhecer. Ele tem uma personalidade e aquilo já indica que é um filme brasileiro. Pimenta, quais seriam, assim, por exemplo, as coisas fundamentais que deveriam ter no cartaz de um filme? Você se referiu ao negócio da sinceridade, da verdade e tal. Esse aí é o principal. Você não pode mentir Sim, porque se você tem uma semana com o público, acaba. Isso, exatamente. Né? Você não pode dizer que o vinho é tinto se ele é vinho branco. Exatamente. Né? É igual a trailer. Você não pode chamar atenção sobre um detalhe da qualquer que não represente o que o filme é como um todo, né? Para você não acontecer esse acidente do público abandonar o filme. Já na fila e já sai esculhambando com o filme. Pode crer. Então, basicamente é isso. O principal é isso. A outra coisa é que você tem que sintetizar, tentar achar, ou num momento do filme qualquer, ou sintetizar de alguma forma. Por exemplo. O que acontece lá. Por exemplo, te pergunto assim. Vai. Teria um jeito de colocar uma marca do filme no cartaz? O cartaz em si é a marca do filme. Bom. Se você não sei se é isso que você está perguntando. Se você encontrar os 7 Gatinhos, por exemplo, que o cartaz foi feito com o menino arranhando as calças da menina, de um adolescente, de um colegial. É uma marca do filme, que passa toda aquela coisa aí já olhando para o Nelson Rodrigues. Né? Você pensa em Nelson Rodrigues e faz um cartaz de um filme que é de um conto de Nelson Rodrigues. Isso é uma marca. Se é isso que você está perguntando, é uma marca. Existe como você resolver Eu dessa pergunto forma. assim, por exemplo, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, o cartaz acho do Calazans. É do Rogério, não? Não é do Rogério Duarte? Acho que é. Aquilo, você vê assim, a quilômetros, aquele sol, né? E aquilo dá uma... Aquilo é um logo. Dá quase um logo, isso, né? É o ideal. Mas isso não é, Isso. isso é difícil de atingir. É difícil, mas é o que você deve procurar. Porque o tempo de vídeo no cartaz é 3 segundos. 2 segundos é o tempo que você passa na porta de um cinema. Agora você tem até mais tempo para ver, porque o multiplex tem 40 cartazes para você olhar. Mesmo assim, tem 40 cartazes para você olhar. Então você tem que escolher aquele que mais rapidamente você engole. Um daqueles 40 tem que te seduzir, né? E a marca é o ideal. Imagem e logotítulo, né? Imagem e título. Isso forma um conjunto, e esse conjunto passeia, ele vai virar anúncio, vira outdoor, vira não sei o quê, ele vai embora, ele transcende o formato dele. Fica quadrado, vira uma tarja, aumenta para 2, 3, 4 metros. Então, o ideal é que seja uma marca, quer dizer, uma figura acoplada a um título. O cartaz também está ligado à realização, à exibição ou à distribuição? Distribuição. Quer dizer, então ele já entra num procedimento de finalização de uma obra, quer dizer, de comercialização, nem de finalização da obra, a obra já está pronta, né? É comercialização. Ele tem um pé na finalização do filme por causa da abertura do filme. Porque quando você cria o cartaz, você cria uma logomarca. Você cria o título tem um tratamento qualquer que ele vai ter uma postura qualquer. Então ali e ele está no cartaz e está no filme. Então é necessário, quase que impossível você não participar da finalização, considerando que você faz a abertura. O ideal é que todo mundo trabalhe em harmonia, né? Ah, sim, isso mesmo. Porque se houver uma dicotomia entre a distribuição e a realização, isso deve dar uma merda, filha da isso. puta. Né? Porra. Inclusive, deveria ser tudo do mesmo lugar, o cartaz, o trailer, a van-trailer, o display, as peças todas a campanha toda devia ser centrada como era no primeiro filme, né?
Mas voltou o que era antes de eu entrar no Embrafilme. Cada pede uma coisa em cada lugar e tal. Deve ter alguma razão. Frequentemente, por exemplo, o BO deve ser um grande inimigo do cartaz, né? Porque eu sempre que posso, eu escolhendo o BO. Sei. Porque não dá para fazer um cinema com esse baixo orçamento, e eu acho que é uma conspiração contra o cinema brasileiro, o tal do BO. Mas é um tipo de filme, né? Que tinha que ter um tipo de circuito. Mas tem sido a maioria, Pimenta. Bom, o que está acontecendo agora, se a gente for discutir isso, vai ser um problema. E isso sempre determina o que eu chamo de tragédia de produção, né? Que tu faz 70% do filme e acaba o dinheiro e você não pode captar mais. Então tem que fazer uma outra produção. Agora, em geral, o cartaz é um dinheiro avançado pela distribuidora, não é? Quer dizer, você não entra nessa tragédia. A distribuidora, ela avança tudo, né? No momento que o filme está pronto, ela faz as cópias, faz a cópia dos trailers, ela paga o trailer, ela paga tudo. Depois do filme pronto, a partir dali é a distribuidora que paga tudo. Então o cartaz está nesse circuito, entendeu? Eu vejo que tem, assim, dentro de uma tendência sua, às vezes eu via o Elifas Andreato e o Benício. Ótimo. Ótimo. Eu acho que eu colocaria vocês todos numa mesma quadrilha. Obrigado. Obrigado. Você se sentiu orgulhoso de estar na companhia dessa gente? Muito, claro. O único que eu conheço é você mesmo. Bem, agora me fala da relação que o cara que faz o cartaz tem com... Porque eu trabalho com cinema, eu sei que tem muita gente na parada. E eu já recebi, assim, toques da esposa do diretor. Entende? Eu acho que aquela cena se devia fazer assim, etc. Existe uma certa interpenetração das áreas. Isso pode ser considerado por certas pessoas uma coisa agradável. Eu detesto. E como é que você... Eu acho que no cartaz chega no final, hein? Detesto que se me meta no meu trabalho. Eu acho que eu sei fazer aquilo melhor do que ninguém. E eu acho que se o sujeito tem pretensões, não faça, entendeu? Vai fazer lá com ele, compra um Photoshop, sei lá, faça a coisa. Mas às vezes a gente está meio duro, né? Isso, quando está duro, aí ele começa a ficar inteligente. O cara, né? Eu estou falando de meus amigos, você sabe que eu estou falando dos amigos, da rapaziada. Né? Claro, são todos nossos amigos. Mas eu detesto que venham se meter na coisa. De vez em quando aparece uma coisa inteligente, né? O que me chateia um pouco é quando alguém dá um palpite inteligente. Meu Deus do céu, eu vou ter que ouvir esse negócio, né? Aí eu fico... Mas é raro, né? Porque não é o métier do ser humano, né? O métier dele é outro. E tem alguma maneira de aferir, por exemplo, digamos que o sujeito lance um filme no mercado e o filme faça um relativo sucesso, ou um grande sucesso, ou que não faça sucesso. Como é que se afere a importância do cartaz do filme nessa história? Ele pode levar a culpa. Se você põe o cartaz errado na porta do cinema, que o filme não é aquilo, o cara vai, entendeu? Mas eu pergunto se tem um jeito de aferir isso. Não, não sei se tem. Foi o teu cartaz que fodeu meu filme. Mas era comum, não tem que se distribuir muito, quer dizer, que eu participava intensamente da distribuição de filmes, coisa e tal, naquela época, a gente se conheceu, inclusive. Era comum dizer que a culpa era do cartaz. Olha aqui, hoje em dia, um guri senta no computador e faz uma montagenzinha assim e tal, e a coisa se tornou aparentemente easy. Tem muita gente, por exemplo, que produz CD em casa, grava na cozinha, desenha à mão os troços e tal, e manda bala. Isso aí, de certa maneira, dificultou um pouco o trabalho dele. Isso aí atrapalha os preços dos trabalhos, né? Que aí nivela por baixo
o valor, os valores em termos de grana. O que me interessa agora é a grana, quanto custa a coisa, quanto é que vão me pagar pela coisa, né? Então isso começa a nivelar por baixo, porque teoricamente é muito fácil se fazer. Outro problema que aconteceu com o advento do computador, que eu acho que é uma coisa genial o computador, eu acho que o mundo mudou depois do computador, como diz a Rita Lee, o mundo era um, virou outro. É a questão da a aparente facilidade do computador. Não precisa fazer a foto estúdio, não. Pega lá no computador, pega aí, ó, tem o estilo, tem não sei quantas mil fotos. Tira aquele cachorro. E as tais 1000 fotos de estilo, atualmente até os caras estão gravando em não sei o que lá, em DVD, DT. Eles gravam simultâneo. E aí tira o estilo dali, dos Eles frames. gravam entendeu? simultâneo, tira dos frames. Isso, é. E os frames são uma porcaria. Então isso é uma parte que... A resolução é uma merda. É uma merda. E, pô, você considerando a resolução de cartazes como o dessa turma que eu citei, que você se inclui, porra, se comparar com a resolução de um frame, ficar aqui num borrão, funciona para alguns trabalhos, que aí você tira partido do borrão, né, da textura, que vira uma textura, né? Aquele defeito vira uma textura. Você tira partido disso para realizar um determinado tipo de trabalho. Mas não serve para todo mundo, não serve para todos, aliás, para uma minoria. E a crise que se abate, que é sempre sazonal no cinema brasileiro, por exemplo, mas que já se abateram crises sobre o cinema universal. O cinema francês, por exemplo, está muito aquém do que já foi, né? O cinema italiano, se comparar no pós-guerra, que deu o neorrealismo, a qualidade do cinema italiano, que não tinha um puto para fazer filme, com a qualidade do cinema italiano agora, é um absurdo, né? Agora que eles têm dinheiro, né? Agora, essas crises se refletem também no cartaz, assim como o filme deve ser refletido pelo cartaz. O cartaz reflete também digamos assim, períodos da história daquela cinematografia. Mas sem dúvida nenhuma. Agora, por exemplo, se fosse falado agora, claro que eu tenho que dizer que o cartaz encaretou um pouco, né? Que aí está se usando novamente, coisa que alguns períodos da história do nosso cinema aqui se usou, a coisa do cartaz americano, a coisa do casal, né? Dos rostos em close, coisa que aqui não funciona isso, porque ninguém vai ao cinema por causa do ator, porque o cara tem um ator todo dia dentro de casa. O que não acontece no filme americano. Agora até acontece que os atores americanos estão fazendo... Não, aqui no Rio dá para comer os atores. Pois é, eu só saí já ia praia. Na bunda. Então os cartazes aqui sempre tive, desde que eu me entendo por cartazista, sempre foi eu operar com emoção, entendeu? Lembra que o Bruno fez aquele filme com a Regina Duarte? Não fui eu que fiz o cartaz, mas ele resolveu fazer o cartaz com o close da Regina Duarte. Ninguém foi ao cinema por causa daquilo, entendeu? A Regina Duarte está todo dia aí. Exatamente. Então, entendeu? Não funciona isso não emociona. Quer dizer, o Bruno decidiu como é que ia ser o cartaz. Não sei porque não foi eu que fiz. Mas o Bruno, em geral, decide tudo. Poderia ser, conhecendo bem a peça. Né? Uma vez o Estrela Sobe, ele fez a câmera, fez o áudio, tá, com coisa, e ainda pegava no meu braço para me botar mais aqui no campo e tal. Barbaridade, meu Deus do céu. Mas eu só fiz um cartaz pro Bruno e ele não deu um pio, nem se meteu. Aliás, eu fiz dessa feita, eu fiz toda a campanha, mas o trailer, o cartaz eu fiz pessoalmente, não foi equipe e tal, fiz. O cartaz eu sempre eu que faço e tal, e o trailer também, foi até você que fez a locução. E também não deu um pio. Quando ele chegou, viu o trailer pronto, tá genial, Pimenta, ótimo, pum, foi embora. Qual era o filme? Romance da Empregada. O Romance da Empregada. Era para mim ter feito o filme. Lindíssimo. Me chamaram o Gracindão. Tudo bem, tá certo, Gracindão.
Eu, quando entrei no negócio, eu atrapalhei um pouco o Benício. O Benício é meu irmão, né? Eu sempre visitava o Benício antes de ficar, aspas, famoso. E depois que eu comecei a... Eu tomei conta de quase todos os cartazes naquela época. Aí muitas vezes fui lá no Benício para ele fazer a ilustração do meu cartaz. Só para estar com ele, só para conviver com ele. Que é uma delícia ver ele trabalhando, é uma coisa de doido. Ele desenhava, ele pintava aquilo com uma facilidade enorme, uma rapidez espetacular. Então dizia assim, Wilker, dá para chegar esse Zé Wilker um pouco mais para cá? Ele cobria imediatamente o Zé Wilker e pintava um outro Zé Wilker aqui do lado. É assim, sabe? Ele fazia na hora. Sim. Não, fica aí, senta aí. Claro, aquilo ficava pronto em menos de uma hora, entendeu? E você ia batendo papo com ele. Uma rapidez, um domínio sensacional. É muito admirado aqui por causa disso, entre os designers. Que ele tem, hein? Olha, ele deve estar com uns 150 mais ou menos. Não está não. Ele esteve lá no meu livro e, para minha satisfação enorme e tal, ele deve ter uns 10 anos mais velho que eu. Deve ser da tua faixa aí, mano. Ô, Pimenta, você escreveu um livro? Eu fiz um livro. Você fez um livro? É. Eu também fiz um agora. Eu sei, fui lá. Você não foi no meu, mas eu fui no seu. Olha aqui, mas eu não sabia do teu. Eu acabo de saber. Não, mandei para... Porque eu lancei o meu aqui, fui para Porto Alegre lançar lá. Ah, tá. Ah, eu estou viajando, eu estou trabalhando meu livro. É, né? Como é que é teu livro? Tô fazendo nada. Tem um Tá aí ali, para ó. gente ver? Tem uma ali Pra debaixo ver. de alguma coisa. Ele tá Pô, tem um sentado em troço cima para ele dele, vender, né? caralho. Vamos vender. Desculpe, Laura. Assim, não vai para as mãos do entrevistador? O teu é mais bonito que o meu, cara. Ah, com certeza. Eu sou do ramo, né? Não, o meu é bonito. É bonito, é. Eu vi, eu tenho ele. Isso aqui é bandeira brasileira, né? Aí tem uns 200 Sim, isso cartazes. aqui é uma referência à bandeira nacional. Claro, Eu gosto disso, que parece um olho. isso. A bandeira nacional parece que já houve uma história, que é o primeiro grande cartaz brasileiro, mas tu lembra Foi um modernista que fez. sim, mas tu tira da bandeira do Império, tinha uma bola no meio, que era uma bola que era um troço português. brasão. Lábio, sei lá o quê. Isso. Né? E antes teve aquela do cantinho, que nem os americanos, com estrelinha e listinha. É? Teve essa também, é. Andaram pesquisando isso. Isso é bem bom. É legal a história da bandeira do Brasil. E uma bandeira ótima, fora a faixa, que é ridícula, o resto dele. Não, mas é que, sabe o que é aquela frase? É como disse o Noel. O Augusto Conte, a frase positivista é... A frase positivista é amor, ordem e progresso, que o Noel Rosa fala. E então os caras acharam que ia ficar muito grande e tiraram o amor. Sim. A frase positivista Entendi. é amor, ordem e progresso. Você acha que seria melhor no Brasil se a frase fosse essa? Vamos voltar à entrevista aqui. Hein? Vou virar um entrevistador. Você acha que o Brasil seria melhor? Não, eu não sei se o Brasil seria melhor. Mas eu acho que essas coisas têm importância, Pimenta. Se você dá esse toque, entende? Fica legal. E não usa a palavra amor para cometer tantos crimes, né? Pelo menos seria para construir um país, né? Eu, pelo menos a diagramação eu faria um pouco diferente. Agora, o negócio do losango, retângulo, losango e as cores escolhidas são geniais, são cores tropicais, certíssimas. Elas só não são famosas porque os países não ficaram famosos, né? Os países que usam essas cores, que são uns 5 ou 6 mais ou menos. O resto usa vermelho, branco e azul sempre. O mundo inteiro, muito saxônico, principalmente, branco. França. Que são lindas, a combinação é bonita também. Mas a nossa é muito boa. Tu acha que dá... Por exemplo, uma vez eu estava em Paris, eu fui ao Museu do Homem que estava procurando conversar com o Glauber Rocha, que a Cinemateca era lá no Museu do Homem. E eu cheguei numa hora de almoço e o francês que ficava lá de bobeira saiu para almoçar e deixou aberta a porta. Aí eu entrei, Pimenta. Eu queimei um baseado e entrei... Não, primeiro eu entrei e não tinha ninguém. E tinha um percurso, esse percurso de exposições, sabe? Sei. Com cenografia e cartazes. Então tinha assim, Gabinete do Dr. Caligari, Rainum e os Cambal, entendeu? Aí, claro, queimei um baseado para você e viajei naquele momento. E uma coisa que eu senti foi que eles juntaram, naquele momento, uma porrada de
de cenários, o que me pareceu que não tinha nenhuma indicação, nenhuma instrução, que era por tendência. Tendência expressionista, expressionismo alemão, tendência western, que é uma tendência, eu diria, até um pouco misógina, mas o western tem muito macho, né? Tem muito pouca mulher, o que mais se diz para mulher, e attack too much. Né? Tinha umas mulheres, como a Barbara Stanwyck, que não era bem uma mulher, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, eu percebi só pela cenografia e pela iconografia, que eu chamaria o cartaz, que permanece como um ícone do filme, né? E eu senti naquele momento, talvez até pelo estímulo da droga, que tinha... Eu senti assim, eu fiz uma viagem por uns 20 anos de cinema universal e eu senti as tendências desses 20 anos. Você acha que se a gente fizer uma exposição de cartazes, assim, abrangendo, por exemplo, desde os primeiros filmes brasileiros, passando por cinema novo, por porno chanchada, por isso, por aquilo, né? A gente poderia contar iconograficamente a história do cinema brasileiro? Não, provavelmente, sim. Sim, sem nenhuma. Você percebe até quando a tendência está melhorando, está piorando. Quando a grana está... Pelos cartazes, quando você tem mais vê grana, quando se é um problema de grana, se é um problema ideológico, se está encaretando. Eu acho que se percebe os períodos do que eu conheço dos cartazes brasileiros. Se está sendo patrocinado pelo governo. Bem ou mal. Se a iniciativa privada está entrando. Você está entrando, você está dando palpite. Né? Porque agora com esse negócio de você pegar um papagaio no governo e ir lá descolar um troco, o cara se acha dono do filme. Aí diz, não, isso aí eu não quero meu logotipo, não. Porra, mas a grana não é dele, cara, entendeu? Aí pronto, aí vira meio que chapa branca tudo, fica meio esquisito. Se você quiser fazer um filme do jeito que você quiser mesmo, tem que pegar a grana contigo. Teu pai, sei lá. E teve um período que eu me lembro, um período que a Embrafilme determinou que os filmes deviam ser históricos. Então tinha Gostoso Meu Francês, deu filmes do caralho, mas ao mesmo tempo dá para perceber as tendências, não é? Isso mesmo. E esse no cinema americano também, você sente isso perfeitamente, quando tem grana do governo, quando não tem, quando é encomendado. Não, todo filme americano tem a bandeira americana. Vendedores de arma, vendedor de avião. Pimenta, todo filme americano tem a bandeira americana em algum lugar. É uma coisa de doido. Todo! Isso. Ou é aqui, ou aparecendo. Mas a América inteira é assim, os americanos são assim. Os caras têm bandeira na janela, é uma coisa espetacular, entendeu? Motivo nenhum, entendeu? Vai gostar, gosta demais daquele país. Me diz uma coisa, encerrando, esse teu livro tem a pretensão de fazer alguma... Não, o livro é sobre os cartazes do cinema brasileiro feito por mim. Né? O livro é do Fernando Pimenta. Agora, como é muito tempo, quer dizer, dá uns 30 anos... E como entendeu? você teve sempre por aí, aí, como a gente fez muito, né? A gente trabalhava muito, tinha muito filme, né? Naquela época e tal. Então, é muita coisa, uns 200 e tantos cartazes, entendeu? Então, vira uma história, entendeu? Eu também faço uns comentários, conto umas loucuras e tal. Isso aí acaba acontecendo. Isso. Então, é uma boa razão. Acaba acontecendo. Isso é uma boa razão para comprar teu livro, né? Ah, pode crer que é. Se quiser aprender alguma coisa... Muito obrigado, Pimenta. Obrigado a você, meu querido. Eu também. Olha o Vicente ali. O Vicente? Porra, olha como é que ele tá, cara? Hã? Completamente diferente, né? Não, tá a mesma cara. Tudo bom? Eu ensinei ele a jogar sinuca. Eu sei. Bacana.